essa reunião de minhoca-imagem, uma reunião que vai mostrar para nós como a gente tem que progredir na ciência para aprender muito e tentar cobrir muitas daquelas zonas cinzas que a gente ainda tem. Como sempre, tem a Edileide aqui do meu lado e que vai terminar de dar as boas-vindas e apresentar o resto do pessoal que vai participar do grupo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que essa sessão nossa a gente preparou com muito cuidado e vai ser especial porque, em vez de um caso, nós vamos ter uma família, né? Uma família de 3 casos que vamos apresentar, que nos trouxe surpresas, por isso que eu acho que é um caso, uma reunião bem interessante. Pedir ao pessoal do Marca-Passo, está aqui presente, o doutor Hugo está conosco aqui também, no auditório. Do meu lado está o doutor Bruno Valdizem, do setor de eletrofisiologia invasiva e não. Temos do outro lado a doutora Mariana, do Eletro, também nossa convidada especial do dia de hoje. Obrigada, Mariana. E ao lado dela, o doutor Tito Paladino, de volta às nossas sessões de minhoca-imagem. Obrigada, Tito. Vamos, então, começar. O nosso apresentador vai ser o doutor Rafael, que vai nos apresentar o caso, o nosso residente de primeiro ano. E a nossa comentadora final, que faz um resumo do caso, hoje vai estar online, porque pegou Covid durante a semana, a doutora Camila Pernambucana, que, como eu, e vai fazer a sua apresentação no final da nossa reunião. Então, vamos já começar, doutor Rafael, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Bringel, sou residente de cardiologia da instituição. Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos, em especial chefes, pela oportunidade. Hoje, como a doutora Edileide falou, teremos 3 casos, não apenas um. Será uma minhoca-imagem um pouquinho diferente. Vamos lá, então. Vamos dar início, então, ao primeiro caso. O primeiro caso é a mãe RCSM, 55 anos, casada, do lar, 5 filhos, natural de São Vicente, procedente de Santos. A paciente é hipertensa, portadora de marca-passo implantado em 2018, por ocasião de uma bradicardia juncional após cardioversão elétrica por flutter atrial. Ela vem encaminhada para o miocárdio, então, para investigação clínica. Na ocasião, ela tinha um eco transtorácico normal, contudo, quando a gente começou a revisar o prontuário, evidenciamos um dos ecogardiogramas com septo de 12 e outros ecos sem sinais de HVE. De história familiar, ela tem 3 irmãos com história de morte súbita, 5 irmãos e pai com marca-passo e 3 irmãos com doença renal crônica. Eis o eletro da paciente quando ela chegou na instituição. Vamos pedir para o doutor Bruno e a doutora Mariana comentarem esse eletro, começando com o doutor Bruno, por favor. Caso, né? O QRS dele está um pouco alargado, tem uma padrão de sobrecarga, mas tem uma coisa interessante aqui, que você não vê linhas elétricas, você não vê uma onda P bem definida. A impressão que dá é que toda a linha de base dele está ou subindo ou descendo. Então, acho que a gente pensou no diagnóstico de flutter atrial aqui. Doutora Mariana, concorda? Um flutter atrial e SVE, alguma coisa a mais, Mariana? Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui a gente vê, primeiro, uma frequência cardíaca batendo em torno de 150. Costumo sempre falar para os residentes, principalmente paciente mais velho, né, apesar dela ter 55 anos, todas as vezes que a gente estiver diante de uma taquicardia com uma frequência de 150, a gente sempre tem que pensar num flutter atrial, e bem o Bruno falou, tem um padrão serrilhado em parede inferior, pensando num flutter atrial, e tem um padrão de sobrecarga de ventrículo esquerdo, que vocês conseguem ver bem pelo Sokolov-Lyon, que essa paciente tem outros critérios. Então, a US de V1 com R de V6 maior que 35, ela também tem um critério de Gubner, que é o R do D1 com S do D3 maior que 25, com o padrão, esse segmento UST negativo, padrão strain de sobrecarga de VE. Continua, doutor Rafael. O próximo eletro que se segue é, então, após a cardioversão elétrica realizada aqui na instituição. O que acha, doutor Bruno, desse eletro agora, pós-cardioversão? Eu acredito que seja... Bom,
Ficou mais fácil agora tentar entender o anterior como flutter atrial. Dá para ver uma onda P bem definida em D1, D2, D3, uma onda P sinusal, está vindo de cima para baixo, uma bradicardia sinusal, na verdade. O PR está bem curto, mas, assim, olhando com cuidado, deve dar uns 120 mesmo, sendo bem honesto. E o QRS está um pouquinho mais estreito. Acho que talvez parte daquele padrão de sobrecarga que a gente estivesse vendo fosse somação de imagem do flutter atrial com algum grau de sobrecarga que ele tem. Ele tem um supra de ST uma alteração de repolarização interessante, de V1 a V. Na verdade, de V1 a V6, onde V1 a V4 é mais visível, não é? Mari? Eu queria Mari, perguntar... explique isso aí, por favor. Não, eu queria perguntar isso mesmo, se a impressão agora do eletro que vocês têm é a mesma de sobrecarga ventricular esquerda que vocês tinham antes no eletro inicial. Pois é, esse daí ele está com um intervalo em PR extremamente curto, inclusive tem que pensar numa possibilidade de um escape, de um ritmo de escape até juncional, né, para esse paciente. Ela mantém alguns critérios ainda de sobrecarga de VE, mas aquele padrão do segmento ST dela, nesse eletro, realmente desapareceu. Aquele strain de sobrecarga de VE, ele desapareceu nesse eletro. Apesar dela manter ali um Cornell, que é o S do V3 com R do AVL maior que 20 para a mulher, ela mantém também. Ela também mantém outro critério que a gente chama de Peguer-Loprest, que seria o o S de V4 associado ao S de alguma outra derivação que fica à direita. Para a mulher, a nota de corte, o corte aí são 23, e ele mostrou, inclusive, maior sensibilidade, com uma especificidade mais ou menos igual à do Cornell. Então, mantém o padrão aí de sobrecarga de ventrículo esquerdo, sim. Vou perguntar agora ao doutor Fernando Scolari, que está nos assistindo. O que você pensaria, Fernando, um paciente que tem um padrão desse de eletro, de SVE no eletro, que fez uma fibrilação atrial e que, após cardioversão, tem um PR curto? Uma senhora em torno dos seus 50 anos. Qual a sua opinião? Está sem som. Por favor, liga o microfone, Fernando. Agora sim. Agora sim, tudo ótimo. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. A gente já começou bem a sessão, né? E ainda falasse que tem mais 3 casos pela frente, maravilhoso. Bom, paciente de 50 anos, que a gente não tem nenhuma suspeita prévia, né? Chega com um flutter, é cardiovertida, aparece esse eletro. Acho que tem muitas coisas que a gente pode pensar aqui de forma clínica e iniciar a investigação, né? Como mesmo já foi falado, um PR curto pode ser um escape juncional, será que essa P está conduzindo ou não? Porque nesse contexto que a gente agora já sabe aqui, que ela tem uma história familiar super rica para morte súbita, e que pode ter não só um PR curto, mas talvez até já algum grau de alteração de condução, né, de doença do sistema de condução, isso já alerta aquele sinal vermelho para que isso sim é uma paciente que pode ter uma cardiopatia de origem genética. De primeiro, isso é um sinal de alerta que sempre tem que abrir, embora ela não seja jovem, como a gente costumeiramente vê, mas a história familiar super positiva e alteração de eletro, isso já me vem na cabeça que possa ter alguma doença genética associada, depósito ou não, isso a gente tem que ver. Só claro, primeiro também a gente pode ir para o que é mais comum, né? É uma paciente hipertensa, será que ela tem aumento de ato esquerdo que levou a esse flutter, esse flutter, o quanto das alterações que a gente está vendo aqui pode ser alguma memória só da própria cardioversão e do flutter, né, que ela teve. Gostaria de ver um eletro também algumas horas depois da cardioversão para ver se mantém algumas desses achados, mas é uma paciente certamente que a gente tem que investigar, não é uma paciente comum assim que a gente vê na emergência e dá alta e é o seu cardiologista. Né? Excelente. Alguém mais que esteja nos assistindo quer fazer algum comentário? Podem abrir o microfone, por favor. Doutora Isileide? Sim. Naquele primeiro eletro, não tem nenhum sinal de onda delta, aquele eletro do flutter? Eu não identifiquei. Bruno e Mariana, vocês pensam? O primeiro eletro anterior? Qual o traçado do primeiro? Ali em AVF, em D2.
Você tem razão, eu suspeitaria. O que você pensa, Mariana? Agora, chamando a atenção, no Flutter tem um discreto empassamento inicial, sim, né? Pensando em onda delta. Nas derivações precordiais, parece, para mim, realmente um atraso mais final do QRS, mas tem um empassamento, sim, principalmente observado em D2. D2, parede inferior. Isso é uma coisa legal, só para a gente lembrar, que as câmaras elétricas, atriais e ventriculares, elas são isoladas eletricamente. Então, por que eu estou comentando isso? O eletro, pensando em átrio e ventrículo, ele tem que ser encarado, às vezes, como se fosse uma radiografia. Você tem somação de imagens que não se relacionam uma com a outra. Às vezes, você tem uma costela em cima de uma vértebra. Então, algumas vezes, a gente enxerga somação elétrica, por exemplo, que pode falsear uma alteração no ventrículo, que é parte da onda F do Flutter, ou na fibrilação atrial, você pode atrapalhar um pouco avaliar a linha de base. Então, às vezes, essa visão da delta é a somação da imagem elétrica da onda F do Flutter com algum grau da sobrecarga que realmente aparece. Mas, olhando, Jana chamou a atenção, olhando D2 principalmente, é uma coisa difícil de você bater martelo e dizer que não, só facilita quando você vê o sinusal. Posso só fazer mais um comentário em relação a esse eletro? Além dessa bradicardia com esse intervalo PR curto, uma coisa que chama a atenção é que a gente perde um pouquinho a noção da onda P por causa desse intervalo PR curto, mas a onda P em D2, se a gente olhar bem com calma, e eu tive consegui ter acesso a esse exame antes, ela tem uma onda P mais alargada, ela tem uma onda P de 120 milissegundos, e olhando com muito cuidado, vocês vão ver que ela tem dois picos essa onda. Então, falando a favor, um possível distúrbio da condução interatrial. Nela não fica muito nítido, inclusive porque esse intervalo PR está muito curto, mas em algum outro momento tinha algum que me chamou mais atenção em relação a essa doença, a essa onda P, esse distúrbio de condução interatrial, mostrando que realmente tem uma onda P doente e que isso, inclusive, é um fator prognóstico a taquicardias supraventriculares, inclusive pensando no próprio flutter atrial que essa paciente pode ter, né? Perfeito. Vamos? Sim? Pode. Na verdade, ela devia estar usando drogas bradicardizantes, a gente não colocou aí as drogas, né? Mas por conta do flutter atrial com frequência alta e após cardioversão, ela ficou com frequência muito baixa. Então, essa paciente, a gente não trouxe os eletros subsequentes, ela ficou em acompanhamento vários dias no pronto-socorro por essa bradicardia, e mesmo com a suspensão das drogas, ela persistiu com a bradicardia com frequência inferior a 30, motivo pelo qual foi indicado marca-passo. Mas seria uma possibilidade, sim, Paula, que fosse consequente ao uso de drogas. Às vezes, quando a gente reverte para o ritmo sinusal, a gente tem bradicardia por conta disso. A própria síndrome braditaque, né? Você sai de uma taquicardia quando você tem uma lesão importante de sistema de condução, o nó não consegue se recuperar e ele acaba mantendo essa bradicardia frequente, apesar da suspensão aí de todas as drogas e da observação, ele permaneceu bradicárdico, com esse intervalo PR muito curto, com momentos que aparentavam ainda mais um escape juncional para essa paciente. Vamos, então, em frente, doutor Rafael. Dando continuidade, então, a paciente saiu com ritmo de bradicardia juncional e logo após, como já havia comentado, foi, então, encaminhada para poder realização de implante marca-passo bicameral e o elétrico se segue esse. Ok, acho que podemos evoluir, né? Em frente. Agora vamos para o próximo caso, como eu tinha comentado, são três, aí comentou o da mãe primeiro, agora do primeiro filho, HSM, 24 anos, católico, natural residente de Santos, solteiro, sem filhos. Desde criança, esse paciente já tinha um relato, né, de acordo de dispneia, palpitação e cansaço aos esforços, motivo pelo qual a mãe o levou diversas vezes em consultas com cardiologistas. Chegou a ser submetido a 2 ablações de via anômala e atualmente ele faz acompanhamento anual com Holter, eletro e eco transtorácico.
Ele chegou a fazer 2 ablações de veia anômala, média septal direita, e a segunda realizada com sucesso. Não tem, não usa nenhuma medicação, e de história psicossocial, nada que chame atenção. O eletrocardiograma deste rapaz é surpreendente, né? Olhem só, quero ouvir agora a doutora Mariana e o doutor Bruno, o que você acha desse eletro, doutora Mariana? Esse é pós-ablação. Quer mostrar o primeiro, antes, os que está na sequência, antes da ablação? Este é o pré e o outro é pós. Esse é o pré, essa ablação é seu. Doutora Mariana, é sua vez. Sempre fácil, né, doutora? Bom, aqui a gente tem um ritmo sinusal, ele também está com um intervalo bem curto, e ele realmente tem essa onda delta. Essa onda delta é praticamente com morfologia bem negativa em V1, né, com padrão aí todo negativo em V1. A gente, quando olha em D3, ele está positivo, então ele está vindo aqui da direita para a esquerda, e mantém esse padrão aí, meio positivo e negativo em V2, e todo o padrão positivo do R em V5 e V6, com essa delta positiva, que realmente sugere aí uma via aí médio-septal, que se o Bruno concorda aí comigo. Outra coisa, tá? Quando a gente tem as pré-excitações, a gente acaba perdendo todo o parâmetro para a gente dizer em relação ao QRS, ao QRS, o segmento ST e a onda T, tá? Então, muitas vezes, a gente acaba perdendo o parâmetro, inclusive, a gente perde, em relação ao ritmo sinusal, de orientação de eixo, de sobrecargas e de alterações de repolarização, que pode ser tudo secundária à pré-excitação ventricular. Dando continuidade, então, Bom, esse eletro aqui é aquele eletro que você olha e fala assim, normal não é, né? O único diagnóstico que eu não posso dar para esse paciente é um eletro normal. É um ritmo sinusal, está isoelétrico lá em AVF, então o eixo está próximo de 0. E o que eu quero tem um padrão aí em relação ao átrio ainda de um bloqueio interatrial. Ele tem essa onda P de pato bem bífida, com essas duas pontinhas com mais de 40 milissegundos aí. E quando a gente olha em V1, até que tem um padrão de Morris, sugerindo também, associado a uma sobrecarga atrial esquerda. Eu tenho critérios aí de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Eu tenho Sokolov-Lyon, tenho critérios de Cornell, tenho Gubner, tenho Peguero-Lopresti, mas o que chama muito a atenção nesse eletro é que eu não tenho onda R, né, em V2, V3 e V4, V5, e se eu até forçar, eu até tenho um Q em D1 e AVL. Então, apesar dessa idade, a primeira coisa que me passou pela cabeça é, será que essa pessoa tem algum tipo de comprometimento de área eletricamente nativa? E esse supra, desnivelamento do segmento ST, que a gente vê também em parede anterapical, será que esse paciente teve algum tipo de complicação pós-procedimento e evoluiu com uma discinesia, com uma possível aneurisma, esse supra-desnivelamento do segmento ST, que poderia ser decorrente a alguma discinesia em relação a essa área septal? Tá, então... Mas, Mariana, se a gente pensar no eletro da mãe, ela tinha um eletro com ST supra. Você podia voltar, Rafael? Tinha. Também V2 e V3, se a gente olhar aquele depois da cardioversão, o anterior, esse. Olha o V2 e o V3 dela. Uma das coisas que pode dar, como se fosse aí uma imagem espelho de parede lateral em V1 e V2, é o que a gente vê de supradesnivelamento, principalmente quando a gente pensa em sobrecarga de VE, né? Então, não raras vezes, por isso que a gente, em relação a supra em parede de V1, V2 e V3, a gente acaba aceitando supradesnivelamentos maiores, porque não só a síndrome coronariana aguda, né, só a oclusão arterial que leva à formação de supra, mas a próprio bloqueio de ramo esquerdo, sobrecarga de ventrículo esquerdo também levam a supradesnivelamento do segmento ST. Tá? Eu vou fazer uma pergunta agora para quem está nos assistindo, para o auditório. Doutor Marcelo, que está com o microfone, você pensaria, volta o eletro do Rápido Filho, pensaria em Brugada com esse eletrocardiograma, Marcelo? Professora,
esse eletro que está na tela agora, na minha opinião, não tem padrão de brugada, pelo menos em V1 ali. Não achei muito parecido com brugada, esse eletro aí agora não. Tipo um brugada tipo 1 no caso, né? Que agora a gente não está nem classificando como tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas... E se um R1 lhe perguntasse, Marcelo, o que é essa alteração desse eletro V1, V2? O que você acha mais provável que esse paciente tenha? Qual seria a sua resposta? Excluindo, o problema foi a idade, igual a doutora Mariana falou, né? Pensando em alguma área eletricamente nativa, a questão daqui é importante. É difícil falar que é uma área eletricamente nativa, mas... Não fique constrangido de dizer não sei, que eu já fiz essa pergunta para várias pessoas e elas responderam não sei, até a própria Mariana. Nossa. O que isso quer dizer, Mariana? Esse ST supra de V2, V3 aí. Pois é, pode ser pela própria sobrecarga associada até uma possível discinesia. Não sei se ele tem alguma coisa associada. Tenho nossos R1s aqui, estão aqui na sessão, fico feliz por isso, e eles, com certeza, eles não dariam brugada, né? Primeiro porque a gente vem em V1, a gente tem um padrão típico de RS e R', e no brugada, apesar disso, a gente não tem muita ideia de onde termina o QRS e onde começa o segmento ST. E aqui em V1 a gente consegue determinar muito bem onde termina o QRS e onde começa o segmento ST. Se eu fosse pensar em brugada tipo 2, apesar desse supradesnivelamento do segmento ST, ele não faz o padrão em cela. Então, ele teria que ter esse supra maior que 2 milímetros, tanto em V1 e V2, mas ele teria que ter um padrão em cela residual maior que meio. E aí, outra coisa que, pensando que não daria, é por causa, principalmente, porque ele não faz aquele padrão de cela também em V2. Algum comentário, Bruno? Na verdade, a gente já ficou tentando debater isso aí antes da... Esse aí foi o primeiro que eu tive cola. Na verdade, spoiler, só que não... Esse ST, se você olhasse num pronto-socorro, num paciente com dor, isso gera muita confusão e de uma forma bem justa. O que a Mariana falou, uma coisa que chama a atenção, que a gente já viu esse padrão, ainda mais quando é V5, V6, em aneurisma de ponta, né? Esse padrão, em aneurisma ventricular. Sim. Isso é um padrão que a gente, às vezes, encontra em aneurisma. Esse padrão surgiu depois da ablação. O pessoal que fez a ablação pediu um cateterismo urgente, achando que podia ser alguma complicação relacionada à ablação. Você acha que é possível? A ablação de via médio septal direita, ela geralmente é feita pelo lado direito do coração. Dificilmente se usa uma energia tão alta para se ultrapassar o anel tricúspide e chegar na coronária direita para fazer trombose pela dispersão da energia. Alguns grupos, quando a via pariciana, eles têm feito abordagem pelo lado esquerdo, pelas cúspides. Até o Hugo está aqui, que, na verdade, ele tem uma experiência maior que eu nesse tipo de abordagem, e fica um pouquinho mais perto de coronária. Mas também a lesão de coronária, mesmo nessa abordagem, não é uma coisa muito frequente, não é uma coisa muito comum. Hugo, quer fazer algum comentário? Você pediria o CAT nesse paciente ou não? O microfone está com o Marcelo. Não, assim, quando você está no procedimento de sai soprado, né, eu vou falar uma via médio septal, né, aí depende muito da referência na sala, porque às vezes médio septal para um, às vezes é um pouquinho mais alto, para outro um pouquinho mais baixo, póstero septal, e póstero septal, sim, você pode ter lesão de coronária, entendeu? Então, dependendo da altura, se você pegou ali na boca do seio coronário, poderia, né? E quem tá desconfortável, agora, quando você faz a ablação de Wolff, é normal ser uma alteração de repolarização dessa. Né? Agora, no eletro de base, não parecia ser uma via médio septal, né? Se eu bater no olho aqui, 2, 3 e F positivo, já de cara eu pensaria num negócio bem mais alto, próximo do RIS mesmo. Mas agora esse eletro é de 4 anos depois da ablação, quer dizer, não tem nada a ver com a ablação agora, ele ficou com esse eletro definitivo e eu achei muito parecido com o que a mãe dele tem também, né? Vamos em frente? Então, parece que ficou bem estabelecido aqui que esse eletro, de fato, ele é bem alterado. No entanto, pasmem, chega o ecocardiograma que é realizado na instituição, o eco praticamente completamente normal, com exceção, talvez, de um índice de massa um pouco ligeiramente aumentado. Eis o eco dele, com o ato esquerdo de 29, septo de 10, parede posterior de 9, índice de massa de 115, sem nenhuma outra alteração digna de nota.
com aquele eletro e tem esse ecocardiograma, né? Vamos ao segundo filho. O segundo filho, então, o CSM, 39 anos, católico, mecânico de refrigeração, natural residente de Santos, casado, um filho. O paciente também veio à consulta assintomático, sem sintomas de insuficiência cardíaca ou arritmia. Ele foi convocado justamente devido a essa forte história familiar de cardiopatia e investigação. Ele foi, eventualmente, atendido, né, pelo médico da empresa onde trabalhava, que identificou uma alteração que não sabe especificar qual, e desde então vem usando Celozoc 50 mg uma vez ao dia. Hipertenso, e desde o laudo médico, ele desenvolveu uma crise de ansiedade generalizada. Usa losartana 50 vezes ao dia, Celozoc de 50 e Revoque para ansiedade. Eis o eletro dele. Doutor Bruno, doutora Mariana, começando com o Bruno. Bom, ritmo sinusal. A onda P, engraçado, a doutora Edileide e a Mariana chamaram a atenção que é uma onda P que já tá na família inteira fragmentada, né? Uma onda P que já chama atenção nos 3 membros. Tem um PR, mesmo considerando que a duração da P está prolongada, tem um PR de base já mais longo, BV de primeiro grau. O tubo da condução intraventricular também está presente. Sim, e também o padrão de sobrecarga. Mário. A ansiedade generalizada fica a gente, né? Diante desses casos todos. Bom, mais uma vez, um ritmo sinusal, positivo, o eixo do QRS positivo em D1, isoelétrico em AVF, está lá em mais 0. Da mesma maneira que aquele paciente anterior e que a mãe dele, esse átrio aí, é um átrio extremamente doente, né? Ele tem um distúrbio de condução interatrial, e tem, como o Bruno falou, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Ele tem critérios também de sobrecarga de ventrículo esquerdo. E nesse daí, ele chama atenção também que ele já tem, inclusive, um QRS mais alargado. Ele tem um QRS aí de mais de 120 milissegundos, pensando em um cometimento maior do miocárdio, isso em termos eletrocardiográficos, pensando em até o que a gente fala quando esse QRS fica mais alargado, sem morfologia típica de bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo direito, a gente tem que pensar num grau grande de fibrose nesses pacientes de forma associada. Então é isso, sobrecarga de sugestivo, sobrecarga de átrio esquerdo, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, bloqueio interatrial, sobrecarga de ventrículo esquerdo, e esse QRS alargado, pensando num padrão aí que a gente dá como, pensando em fibrose, um bloqueio focal que a gente fala. E até agora continuamos sem diagnóstico, né? Vamos em frente. Mas eu ia perguntar isso, até agora, quando essa família chegou na sessão de miocárdio, o que vocês pensavam? Não vou dizer o que eu pensei. Eu pensei fortemente numa hipótese, já vou adiantando mas qual dizendo seria que eu o errei. raciocínio? Qual seria o raciocínio? Não precisa dar a palavra do diagnóstico, Tá mas bom. qual seria Eu o sempre raciocínio para a gente seguir para Costuma quando chega uma família dessa? bloqueios, né? O que caracteriza essa família até agora? Aquela paciente tem fibrilação atrial, né? A mãe de fibrilação atrial e evoluiu com bloqueios, né? Quer dizer, precisou de um marca-passo, a mãe. E os 2 filhos tinham elétrons alterados semelhantes à da mãe. Então, a gente já dá para dizer que é uma doença genética, né? E o que me faz pensar fortemente em bloqueios e arritmias é numa doença específica, não vou dizer qual agora que eu pensei. E essa doença específica tem esse comportamento também, genético? E é genética, mas já vou adiantando que eu errei. Não era o diagnóstico que eu pensei, mas eu era capaz de jurar que era uma doença e não era. Vamos em frente. É o ecocardiograma desse segundo filho. O ecocardiograma, né, do segundo filho é um pouquinho mais alterado em relação ao anterior, né? Aqui já tem sinais de hipertrofia simétrica leve, sem alteração segmentar em IVE, e sinais diretos de hipertensão pulmonar. Aqui a gente tem um septo de 15, parede posterior de 13, um átrio de 40 e um índice de massa já aumentado, de 174,95 e fração de ejeção de 62%, um pouco diferente já do padrão do irmão dele. Um eletro um pouco menos alterado, mas com bastante alterações já ecocardiográficas. Muito boa essa, doutor Michael. Família unida, hipertrofia unida. Queremos saber o que essa família tem, né? Temos 3 componentes da família, uma mãe e 2 filhos homens. Alguém quer arriscar uma hipótese diagnóstica? Essa charada nós vamos matar no final, né?
queremos saber se alguém que já quer arriscar. Doutor Hugo, quer arriscar uma hipótese? Está sem som. Som no microfone da sala, por favor, do auditório. Alô, ô, doutor Direito, deixa eu te perguntar uma coisa, porque quando eu vejo assim, esses elétricos assim, com hipertrofia, PR bem curtinho e genético, não tinha um negocinho, doença de Fabry, não tinha um negocinho, eu não lembro direito. Tem um negocinho assim mesmo. Tinha um negócio de Fabry. Alguém mais? Olha, o doutor Hugo arriscou uma hipótese diagnóstica, doença de Fabry. Alguém quer fazer alguma outra hipótese? Fernando Scolari, quer arriscar? Acho que o título não vai resolver nosso problema, não. Olha, é sempre difícil arriscar, né? Mas o que a gente vê, assim, tem uma segregação na família, né? A gente tem pelo menos duas gerações afetadas. A gente, como falasse mesmo, a gente tem essa expressão arrítmica e de condução que parece mais pronunciada que até que a de hipertrofia. Agora, outra coisa que chama atenção é que o filho mais afetado ele já tem 39 anos e o outro filho não tem hipertrofia clássica, embora aquele índice de massa um pouquinho aumentado, eu suspeito. Então, por exemplo, doenças ligadas ao X que já tem uma expressão fenotípica muito precoce, como doença de Danon, talvez a gente possa afastar. Mas se a gente vai fazer um painel genético, a gente vai ter um grande gama de genes. Mas se eu fosse chutar um gene, vamos lá, eu acho que não seria MYH7 ou MYBPC3, pela expressão um pouco mais assim arrítmica. Eu estou pensando em algum gene de canais iônicos, assim, talvez SN5A, alguma coisa para esse lado. Mas vamos ver, eu acho que eu vou errar, porque a gente sempre erra quando a gente tenta acertar assim, em genes. Mas já foi uma boa hipótese, um bom chute, né? Vamos em frente. Então, mas deixa eu perguntar para o auditório. Não, eu queria perguntar para o auditório. Queria que levantasse a mão quem acha que é Fabry. Até agora foi a mais votada. Vamos ver. Quem tem a impressão que é alguma outra cardiopatia genética que não Fabry? Certo. A maior parte das pessoas deixou a mão em casa, então vamos lá para o... Eu acho que Fabry está ganhando, Fernando. Vamos em frente, vamos ver se é Fabry. Vamos lá, doutor Tito. Não, primeiro eu só queria dizer que nesses 11 anos de pronto-socorro, se eu olhasse os eletros nessa ordem aqui com pouca queixa e a situação dos pacientes, certeza eu ia pensar em cardiopatia hipertrófica. A primeira é a minha opção lá na porta do pronto-socorro. Né? Mas eu acho que se eu fizesse o eco, eu ia ficar um pouco decepcionado. Então, vamos começar pelo primeiro paciente, aquele que no primeiro eco lá atrás tinha dado tudo, digamos assim, normal. Então, primeira visão, eixo paraesternal longo, ventrículo direito acima, ventrículo esquerdo, aorta e átrio esquerdo. Como já foi dito previamente, realmente nenhuma dessas medidas padrão que a gente faz, do septo, da parede posterior, o átrio, elas estavam alteradas. Porém, se a gente passar muito rápido o exame, a gente ia dar ele como completamente normal. Não tem refluxo algum, é um refluxo mitral mínimo. Então, aqui, novamente, a mesma projeção, só com Doppler. Seguindo uma análise do eixo curto, eu estou vendo o ventrículo direito aqui acima, ventrículo esquerdo, a mitral, absolutamente normal, digamos assim. Mas como qualquer exame de imagem depende muito da angulação ou da projeção que você faz, se você não estiver vendo, né, eu não consigo olhar e não consigo ver também nenhuma alteração. Eu, seguindo a análise do eco e procurando alguma coisa, claro, né, a gente já sabia que era para minhoca imagem, também nesse de 4 e 2 câmaras eu não via nada. Talvez um papilar um pouco diferente. Essa inserção do papilar me parecia um pouco diferente. Então, nenhuma alteração contrátil visível, análise dos fluxos absolutamente normais, então eu não tenho disfunção diastólica, um fluxo mitral é um refluxo mínimo, tricuspídeo também, não tem PSAP alterada, então até aqui um exame absolutamente normal. O que chamou a atenção? Eu tinha um movimento do septo, paradoxal do septo, e isso fez reduzir o strain para 16. Ele é reduzido, mas digamos que limítrofe, né? O normal acima de 18. Então, ele caiu muito mais por uma alteração do septo, que é comum a gente encontrar em quem tem essas alterações contráteis do septo. Até aqui, tranquilo. Quando eu fiz o strain do ventrículo direito, e foi difícil fazer, porque ele tem uma alteração torácica, uma deformidade torácica significativa, esse do paciente, eu já começo a ver algumas alterações. Primeiro que o global estava reduzido, mas lembrando que o global tem o septo também, que é muito liderado pelo ventrículo esquerdo, mas o da parede livre também é reduzido, abaixo de 20, e pode ser encontrado em paciente com pectus excavatum, que era o que o paciente tinha. Então, considerei como sendo pectus excavatum, mas tem uma alteração
contrátil do ventrículo direito, que também não explica nenhuma dessas alterações no eletro. Voltando para o exame com muito mais cuidado, sabendo do eletro, eu fiz um corte no eixo curto um pouquinho mais abaixo, e aí começaram a aparecer algumas alterações que são comuns numa certa doença, pelo menos foi a primeira impressão que eu tive. A gente tem a mitral e tem os papilares, e nesse corte eu já consigo ver que, além dos papilares principais, o anterolateral e o inferomedial, o posteromedial, eu vejo que existem outras faixas musculares e até um papilar dobrado aqui, com uma hipertrofia de um deles. Então, essa foi a primeira alteração que eu encontrei. Segundo, eu avaliando aquela inserção do músculo papilar, eu encontrei, sim, uma inserção um pouco mais apicalizada, geralmente nessa cardiopatia que eu pensei, ela é mais apicalizada e mais anteriorizada também. Essa inserção, e um caso bastante curioso, que depois o Dr. Ibrahim precisa confirmar, não foi tão visível assim, me parece um projeto de cripta nessa parede inferolateral, quase inferolateral. Então, esses foram os achados muito curiosos que eu tive num paciente que eu daria praticamente normal se não tivesse essa história super bem colhida e o eletro bastante alterado, num paciente que quase não tem nada no coração. O que eu achei de interessante também, quem tem pectus excavato, existe essas alterações no ventrículo direito. Por curiosidade, eu e o Dr. Ibrahim, eu trouxe um caso para discutir com o Dr. Ibrahim semana passada, exatamente por isso. Tem redução da fração de ejeção, tem redução do strain. Os pacientes têm um aumento aqui da região apical, a gente pode ver que tem um fluxo, um volume residual aqui, principalmente esses que o ápice do ventrículo direito passa do ventrículo esquerdo. É um dado técnico, mas é uma alteração encontrada. Esse foi o primeiro irmão. O segundo irmão, o segundo irmão, logo na primeira projeção, nesse parasternal longo, como ele já tinha comentado na apresentação, ele tem sim um aumento do septo. Eu daria como assimétrico, eu medi aqui embaixo, a medida foi de 12 para 16 nessa anteroseptal. Então, eu tenho um aumento da espessura assimétrico. Tem aquelas bandas musculares que eu comentei previamente, aqui é uma delas. O papilar aqui eu não consigo ver direitinho, mas tem um aumento do número dessas bandas. Fração de ejeção e contratilidade aparentemente preservadas. Tamanho do átrio também preservado. Fazendo o eixo curto, mais uma vez, eu vejo uma discreta hipertrofia desse papilar, mas não vejo aquele número aumentado de papilares do paciente anterior. E um aumento da espessura que é mais evidente na parede inferoseptal, pelo menos pelo eco. Então, daria em torno de 15 na anteroseptal e 16 aqui nessa inferoseptal. Seguindo no 4 câmaras, mesmo a olho nu, eu já vejo que existe um déficit de contratilidade apenas no septo, não nas outras regiões. Aqui fica um pouco mais para a anteroseptal, está aparecendo a aorta, e uma contratilidade do ventrículo direito também preservada a olho nu. Então, de alteração contrátil, apenas a inferoseptal e a anteroseptal, né? Mais uma vez, a análise contrátil preservada, a fração de ejeção extremamente preservada, deu de 69%. Então, aqui pelo tridimensional, preservado também. A fração de ejeção do ventrículo direito, nesse caso, deu preservada, diferente do anterior, que deu limítrofe para reduzido. E a análise do strain deu bem mais reduzido do que o paciente anterior também. Várias áreas alteradas, né? Mais evidente no septo, um strain de 13, bem mais comprometido do que o paciente anterior. Como curiosidade, trouxe do ventrículo direito também. Se a gente comparar com o anterior, olha, parede livre de 23, então absolutamente normal. Apesar dele também ter um grau de pectus excavatum, a gente gradua esse pectus excavatum em vários níveis, ele não tinha nenhuma alteração do strain da parede lateral, apenas do septo, que fez o global reduzir. Também não tem nenhuma alteração grande, apenas uma disfunção diastólica tipo 1. Então, um paciente que tem o eletro mais alterado, que eu diria que é o primeiro, tem só essas alterações discretas no ventrículo. O outro que tem mais aumento da espessura, tem mais alterações que eu diria que seriam mais fáceis de você fazer algum diagnóstico, tem um eletro um pouco mais simples, né? Só isso, basicamente. Você pensaria em miocardiopatia hipertrófica, né, doutor Tito? O primeiro caso, eu pensei em miocardiopatia hipertrófica. Mas não é. Pelo menos hipertrófica sarcomérica, já adianto que não é. Bom, antes de mostrar as imagens, hoje infelizmente eu sei do caso, do diagnóstico, porque esse é o tipo do caso bastante interessante para a gente reaprender a aprender, né? Como a gente vai unindo informações e coletando dados e montando um quebra-cabeça para a gente tentar chegar em algum lugar. Infelizmente, eu já sabia do resultado, então perde um pouco da emoção para mim. Mas vamos lá para a ressonância. Esse é o irmão número 1, aquele que tinha o eletro mais alterado. O que já chama atenção à ressonância é a área cardíaca de dimensões preservadas, como o Tito disse, talvez alguma alteração na parede septal. Eu encontrei também
olha que interessante, eu encontrei também um acúmulo desse material no espaço pericárdico, junto à transição do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e esse material não vai se manifestar com alguma outra coisa, mas acho que ele não tem rigorosamente nada a ver com o processo que nós estamos discutindo. É mais uma curiosidade. As imagens ponderadas em T2 mostram um tecido relativamente homogêneo, uma discreta heterogeneidade no septo, mas muito discreta, e a caracterização tecidual, que começou por lá, passa pela injeção de contraste. Se alguém que não possa não ter tanta familiaridade com o método pergunta por que a injeção de contraste para caracterizar o miocárdio, é porque se houvesse em áreas de oclusão de microcirculação, ou fibrose, ou substituição de tecido, muitas vezes nós temos falhas de perfusão. E aqui nós não temos. Observe que ao final do tempo do ciclo do gadolínio, todo o miocárdio fica homogeneizado, fica num tom de cinza igual àquele que fica ao final da cavidade. Então, de maneira que nós estamos falando de um tecido que, pelo menos, se comporta como miocárdio. E que, na hora da contratilidade, nós vamos observar aqui, como o Tito comentou, chama um pouquinho a atenção essa área do papilar anterior e um pouco mais de espessura aumentada na porção inferior do septo. Eu vi esse caso hoje de manhã com a Edileide, na hora isso não havia chamado muita atenção, depois que ela saiu da sala, eu fui reolhar e vi esse aspecto, de fato, e isso na tentativa de encontrar coisas que explicassem aquilo tudo que nós estamos vendo e que ligassem os 3 casos, embora da primeira, do paciente índex, que no caso é a mãe, nós não tivéssemos nenhuma imagem desse tipo. Mas foi o que a gente encontrou, uma espessura um pouco mais aumentada na porção inferior do septo, com um padrão de contratilidade que também é um pouco anormal. À medida que nas porções mais proximais, e isso nas imagens 4 câmaras acho que ficará um pouquinho mais óbvio, nós temos aqui uma certa dissincronia de contração exatamente nesse local. Mas observe que, por outro lado, parece existir uma hipersinergia dessa área, né? Ou seja, parece que ela espessa um pouco mais, mas dá esse movimento um pouco caótico, né? Não contribui muito para a contração nesse local. Mas não existem áreas de acinesia, não existem áreas de hipocinesia, muito menos áreas de discinesia. Aquelas imagens que nós fazemos para fazer a contratilidade e avaliar por fase, nós notamos aqui uma certa, de fato, uma certa perda da fase de contração quando olhada essa porção do septo, que é esta aqui em relação aos demais, esse mínimo aumento de espessura, e como os olhos de águia do Dr. Tito Paladino já haviam mostrado, tem cripta mesmo no septo interventricular. Nós costumamos fazer essa imagem de medida do tempo de relaxamento, que é uma característica, quando sempre nós pensamos na possibilidade de amiloidose, quando se fazemos, não no caso, né, na hora do diagnóstico para aqui, mas quando se planeja o exame, então nós fazemos essa série, e, para nossa surpresa, não houve realce tardio. Nós não encontramos um ponto de realce tardio nesse paciente, nem no ventrículo direito, nem no ventrículo esquerdo, fosse nas imagens em eixo curto, fosse nas imagens de 4 câmaras. Só a cripta, como já foi descrita, e mais do que isso, eu comentei isso com a Edileide, inclusive, uma homogeneidade muito absoluta. Claro que se nós tivéssemos o mapa T1, talvez nós encontrássemos alterações do T1 nativo, e isso, por vezes, eu tenho encontrado pacientes com arritmia grave, com diferentes causas, né, diferentes etiologias, mas eu tenho encontrado pacientes com arritmia grave em que tem mais alteração do T1, mostrando que deve ser um processo mesmo intersticial, do que o realce tardio propriamente dito. Pode ser, ou pode não ser, que seja esse o caso. Passando para o outro irmão, mais uma vez, um pareamento aí entre os achados da ressonância e do eco. Já se observa nessas imagens o aumento da espessura, principalmente no septo, na sua porção anterobasal. Curiosamente, naquela mesma região que o outro irmão mostra uma alteração de contratilidade, uma certa hipersinergia. Aqui, essas imagens que vão avaliar o T2 estrela, a gente observa um pouco mais de heterogeneidade na composição das mesmas. A perfusão, por outro lado, a exemplo do irmão número 1, é rigorosamente preservada. Não existem áreas de hipoperfusão, ou seja, mesmo essa área mais espessa se comporta como pericárdio, como miocárdio. Essa área mais espessa, na porção inferior do septo, que deu 17 milímetros pela ressonância e que tem uma contratilidade preservada. Notem que, de fato, mais uma vez parafraseando o Dr. Paladino, a gente observa que é um comportamento morfológico que lembra um pouco da cardiomiopatia hipertrófica e, de novo, o comprometimento
mais acentuado na porção inferior do septo, a exemplo do que acontecia no outro irmão. Mas a contratilidade preservada, embora falte aqui aquele aspecto hiperdinâmico que muitas vezes nós vemos na hipertrófica. Mais uma vez, o comprometimento principal na porção inicial do septo, que também se apresenta hipersinérgica, também se apresenta levemente fora de fase, e como nós vemos nessa imagem, 3 câmaras, ela mimetiza mesmo, né, a cardiomiopatia hipertrófica, uma vez que ela faz uma redução, mas sem ser acompanhado de gradiente. Notem que existe uma homogeneidade tanto do tom de cinza como da cor, embora exista essa redução maior de espaço para o fluxo de sangue na porção média ventricular, não existe nenhuma área de turbilhonamento. Ao se fazer o realce, a exemplo do irmão número 1, ausência de imagens de realce. Claro que também, exemplo do irmão número 1, talvez se nós tivéssemos o T1 nativo, nós pudéssemos encontrar alguma coisa, mas mesmo tentando refinar as possibilidades de análise, nós não vimos realce tardio em nenhum segmento. Esse irmão não tem aquele acúmulo daquele material no pericárdio, de maneira que ficaria com uma discreta aumento da espessura, com alteração da sinergia contrátil do irmão número 1, um aumento da espessura mais pronunciada, também com alteração da sinergia contrátil no irmão número 2, e os dois sem realce tardio. Continuamos sem diagnóstico, né? Nem o doutor Ibrahim, nem o doutor Tito resolveram o nosso problema. Vamos em frente, doutor Rafael. Continuando então, gente. Pode ser o caso típico de alguma coisa que a gente não imagina que seja. Então, deixa só, um dado importante que eu soube agora, esse pectus escavato. O próprio posicionamento, por causa da própria deformação torácica e o posicionamento do coração, por causa do pectus, acaba a gente tendo outras alterações, né? E pode ter essa progressão lenta, junto com até esse supradesnivelamento do segmento ST, o paciente com pectus escavato pode ter, tá? Mas não necessariamente, não daquela maneira que a gente vê no paciente do primeiro eletro, no irmão 1, e não com aquele padrão de quase de área eletricamente nativa anteroapical, chegando até anterior extensa. Perfeito. Continuamos. Dando seguimento, então fica a pergunta se é possível de fato ou não já selar o diagnóstico com os dados apresentados até o momento. Temos então um paciente com flutter atrial seguido de uma bradicardia importante, eco sem fenótipo predominante, filhos com FA, história familiar para morte súbita e marca-passo. Então, será que seria possível já com esses dados selar o diagnóstico desse paciente? Fica a pergunta. Podemos continuar, Rafael? Estamos com pouco tempo. Então, ficamos aí com os seguintes diagnósticos em mente: doença de Fabry, miocardiopatia hipertrófica, cardiopatia hipertensiva e síndrome de Brugada. Pelos todos os critérios de eletrocardiograma, eco, história familiar que já foram comentados até o momento. Eu, na verdade, quando eu vi essa paciente pela primeira vez, minha hipótese foi doença de Fabry. Eu tinha absoluta certeza que era Fabry, por essa arritmia, por bradicardia, história familiar, que até então, só com essa geração, podia dizer que era ligada ao X. Depois a gente vai ver que não é ligada ao X, mas vamos em frente. Depois de uma revisão familiar, algumas ligações, né, convocamos familiares para a reunião, montamos, então, um heredograma aí da família, seguindo da primeira geração do avô, que já possuía um marca-passo, transmitiu, então, para os filhos. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos com marca-passo, histórias de morte súbita em 3 dos 14 filhos. Essa aqui é a paciente índice, com a alteração em questão, a mutação que veremos, e os 2 filhos. Podemos perceber aqui, como a doutora Edileide tinha comentado, que a gente tem um padrão provável aí de herança autossômica, né? Uma vez que o próprio avô, né, ele passa tanto para homem quanto para mulher da próxima geração. Isso que o Fernando Scolari comentou, 3 gerações é importante, que com a geração, volta anterior, a geração só da mãe, dos filhos, a gente podia pensar ligado ao X. Mas quando a gente vê que o avô materno passou a doença para filhos homens, a gente tem filhos homens com marca-passo, a gente já tem a certeza que não é ligado ao X, porque quando é ligado ao X, não passa o homem para o filho, o homem também. E obrigatoriamente passa para a filha mulher. Mas vejam que aqui não pode ser doença de Fabry, que é uma doença ligada ao cromossomo X. Então, aí já tem uma prova que eu errei, né? Não era a Fabry nesse paciente, com certeza. Vamos de frente.
Então, na conclusão do caso, a paciente índice, a mãe, ela evoluiu infelizmente com endocardite infecciosa de válvula tricúspide associada ao implante de marcapasso definitivo, infelizmente por conta do procedimento, evoluiu com choque vasoplégico refratário e óbito no dia 25 de fevereiro de 2022. Foi então realizado o painel genético da família, primeiramente da mãe, antes do óbito, que veio positivo para PRKAG2, e depois foi convocado os filhos na ocasião, também realizado o painel genético positivo em 2 dos 5 filhos da paciente. Os filhos, então, continuam em acompanhamento com a gente na rotina do miocárdio. Eis aqui, então, o resultado do teste genético positivo para a mãe e 2 filhos, e 3 filhos com resultado negativo. Como que o doutor Ibrahim não fez esse diagnóstico, né, Ibrahim? Na verdade, tinha sido minha hipótese, eu só não quis falar para não estragar o quadro. É um diagnóstico, claro, óbvio, muito típico. Muito obrigado pela presença de todos. Ok, excelente apresentação, Torre. Então, a gente realmente aprendeu um pouco mais sobre o PRKAG2, que dá um fenótipo muito semelhante à doença de Fabry, né? Só que não tem os angioqueratomas. E também que a história familiar era autossômica dominante, enquanto que Fabry é ligada ao X. Vamos agora convocar a doutora Camila para fazer uma breve revisão sobre PRKAG2. Está nos assistindo, doutora Camila? Estou sim, doutora, estou aqui. Vou compartilhar aqui a telinha da apresentação. Doutora Camila é residente do Hospital Heliópolis, está aqui conosco. Isso, e ela é residente do primeiro pernambucana, lá de ano. Recife. Está todo mundo vendo a telinha? Estamos te ouvindo. E ela está com Covid, por isso que não está presencial. A apresentação vai ser online, por isso que estou compartilhando a tela da minha apresentação. Está todo mundo vendo a tela? Sim, estamos. Pronto, eu vou ser mais breve. A síndrome do PRKAG2 é uma doença que a gente não tem muito contato, como a gente viu na apresentação do Rafa. É uma doença genética rara, de padrão de herança autossômica dominante. Ela foi descrita pela primeira vez em 2001 e é uma mutação do PRKAG2 da proteína quinase da subunidade gama-2. Eu vou falar mais detalhadamente da fisiopatologia um pouquinho lá na frente. Mas uma coisa interessante é que em 1996 foi descrito um caso clínico de um paciente com hipertrofia ventricular esquerda, mais a pré-excitação ventricular, e esse paciente acabou sendo classificado como uma variante da cardiomiopatia hipertrófica. Só que em 2001, com o avanço da técnica de sequência genética, se viu que esse quadro clínico era realmente por conta dessa síndrome do PRKAG2, que é um defeito no metabolismo do glicogênio. Sobre a epidemiologia, há poucos dados na literatura, então eu encontrei uma revisão de literatura feita na Itália, que englobou vários estudos observacionais, num total de 23 estudos, mais comum entre a terceira e a quarta década, 1 de cada 100 indivíduos com cardiomiopatia hipertrófica e distúrbio de condução, seja sinoatrial ou atrioventricular, tinham essa síndrome. 7 de 24 pacientes de um subgrupo com hipertrofia ventricular esquerda e pré-excitação no eletro tinham essa síndrome também. E outro estudo realizado na Bahia tinha uma amostra bem menor, já que era uma família inteira, então eram só os membros dessa família. De 16 pacientes, 10 eram homens, com a idade média de 40 anos, que é compatível com essa revisão da literatura feita na Itália. 3 tiveram morte súbita e 5 de 13 precisaram de marca-passo. No decorrer da apresentação, eu vou falar desses dados dessa revisão da literatura da Itália. Sobre a fisiopatologia, a síndrome do PRKAG2 é uma mutação nessa subunidade gama-2, que é representada nessa figura pela proteína quinase, a MPK. Ela tem outras funções, mas na síndrome ela é responsável pelo metabolismo do glicogênio. E um esquema que eu achei bem interessante, que ele coloca a cardiomiopatia hipertrófica e a cardiomiopatia por PRKAG2 como 2 entidades distintas, com características próprias. Então, essa mutação ela acaba ocasionando no acúmulo de glicogênio e durante a cardiogênese ocorre a ruptura do anel fibroso com esses miócitos cheios de glicogênio, vai causar alteração no septo atrioventricular
levando à pré-excitação ventricular e algumas outras arritmias, principalmente a síndrome de Wolff-Parkinson-White. E uma coisa que ele reforça muito é que essas duas entidades necessitam do teste genético para serem diferenciadas. De manifestações clínicas, 38% dos pacientes, naquela revisão da literatura feita na Itália, tinham taquicardia supraventricular, envolvendo fibrilação atrial e flutter. 44% dos pacientes tinham distúrbio de condução, ou bloqueio atrioventricular, ou bloqueio sinoatrial, e 43% dos pacientes precisaram de implante de marca-passo. Outra manifestação é a síncope, e um dos desfechos mais temidos é a morte súbita, que foi vista em 8,7% de um total de 171 pacientes, com idade média de 33,4 anos. E também alguns pacientes apresentaram insuficiência cardíaca ou alguma disfunção sistólica ou diastólica. Algumas características que a gente viu desses pacientes também foram as alterações no eletro, que são compatíveis com os pacientes do nosso caso. O PR curto é um deles, bloqueio de ramo, principalmente do ramo direito, e alta voltagem do QRS. Esse eletro, mostrado aí na figura, é um eletro de um paciente que foi confirmado geneticamente para essa síndrome, dessa revisão da literatura feita na Itália. Hipertrofia cardíaca também foi vista, principalmente envolvendo o ventrículo esquerdo, com a variação média de espessura de 24 milímetros, e ao Doppler tinha um padrão restritivo no fluxo de entrada da mitral. Então, para as considerações finais, quando é que a gente deve suspeitar da síndrome do PRKAG2? Quando a gente tem um paciente com uma cardiomiopatia hipertrófica, que também tem associado uma síndrome de Wolff-Parkinson-White ou algum distúrbio de condução, a gente tem que ligar o alerta para essa síndrome. E quais são os principais diagnósticos diferenciais? Tem a doença de Damon, que foi falada durante a condução do caso, só que é uma outra proteína que é alterada. A doença de Fabry entra como diagnóstico diferencial. E a doença de Pompe, só que a doença de Pompe é mais vista em neonatos. Uma coisa interessante que ele fala é que não existe um guideline para guiar a gente sobre o manejo desses pacientes com síndrome do PRKAG2. Ele basicamente orienta a gente a conduzir esses pacientes, que nem a gente conduz o paciente com cardiomiopatia hipertrófica, mas ele coloca uma tabela de red flags, que é importante a gente ponderar para cada paciente e individualizar a conduta deles, principalmente se eles apresentarem essas red flags. E são elas: a história familiar para cardiomiopatia hipertrófica e morte súbita, o paciente mais jovem, da primeira até a quarta década, o paciente com bradicardia, com PR curto, com onda delta, bloqueio de ramo e altas voltagens no eletro, paciente apresentando arritmias supraventriculares ou algum sinal de incompetência cronotrópica. Nesse caso, o estudo eletrofisiológico ajuda a gente a evidenciar alguma via acessória. E outros red flags que ele coloca é mialgia, epilepsia e hipertensão de início precoce. E sobre o implante de marca-passo e CDI, ele fala que deve ser considerado em pacientes com síncope cardíaca ou sinais de incompetência cronotrópica, o marca-passo. E sobre o CDI, ainda não tem indicação clara, por conta da escassez de informação na literatura, mas que deve se levar em consideração história familiar de morte súbita, síncope de origem arritmogênica, magnitude da hipertrofia e TVNS. Mas, claro, é uma conduta, uma decisão que deve ser compartilhada com o paciente, visto que são pacientes mais jovens, como no caso da gente. E, para finalizar, o estudo genético é uma ferramenta importante para rastreamento familiar e aconselhamento genético, que deve ser usado para auxiliar no diagnóstico e no manejo dos pacientes com síndrome de PRKAG2. Que, como a doutora Edileide fala o tempo todo, o estudo genético é uma ferramenta que a gente vai utilizar cada vez mais, e nesse caso é muito importante para diagnosticar esses pacientes com essa doença genética. Excelente, Essas foram as referências que eu utilizei, e é isso. Perfeito. Obrigada. Excelente revisão e rápida. Obrigada. Então, terminando, vamos às considerações finais de cada um. Doutor Bruno. Só, na verdade, acho que isso aqui se tornou uma das sessões de maior aprendizado daqui do Dante. Estou muito feliz de estar fazendo parte. Excelente. Eu acho que eu aprendi também com esse caso que nem sempre PR curto, né, arritmia atrial e bloqueio, quer dizer doença de Fabry. Tem uma doença que é muito similar, dá um curso clínico muito parecido, que a gente tem que pensar nela, PRKAG2,
para fazer diagnóstico diferencial, né? E não tem as alterações de Fabry na ressonância, né, que a gente esperaria do realce inferolateral. E quando não tiver e o quadro clínico for muito semelhante, a gente deve pensar em PRKG2. Mariana, quer fazer alguma consideração final? Chama muita atenção, né, as alterações eletrocardiográficas e quase a normalidade dos exames de imagem. É uma coisa extremamente contundente e impressionante. Se vocês tiverem a oportunidade, a doutora Edileide pediu, inclusive, para fazer nos outros irmãos desses filhos. O eletro é completamente normal, o intervalo PR é normal, a onda P é completamente normal, o QRS é completamente normal. E quando a gente olha um eletro e pensa em, miocardiopatia hipertrófica, porque realmente são eletros que a gente pensa em miocardiopatia hipertrófica, não necessariamente a gente tem hipertrofia no eco e na ressonância, né? Então, são algumas coisas que a gente ainda está aprendendo bastante, né? Muito bom. Não, achei bastante curioso, você vê um eletro super florido e nos exames de imagem poucos achados, e os poucos que eu achei não estavam corretos. Não, mas eu acho que a lição que fica é, primeiro, que a genética veio para fazer muitos diagnósticos que a gente não fazia antes, e que quando estiver fazendo algum exame de imagem, existem esses detalhes que a gente tem que prestar atenção, às vezes no corte padrão a gente não pega, mas sensacional. Eu, da minha parte, queria, em primeiro lugar, agradecer e cumprimentar os residentes, a apresentação dos casos complexa e boa, revisão bastante interessante. Como eu sempre gosto de deixar um aspecto mais filosófico no final da reunião, a medicina está ficando cada vez mais complexa, né? E você não errou, Edileide. Na verdade, é um passo novo, era uma coisa que nós não tínhamos visto e a gente só conhece as coisas que a gente já tem informação, sobre as quais a gente já leu. Então, acho que cada vez mais, aquele comentário que eu fiz há um tempo atrás, cuidado para não virar o médico pistoleiro, quer dizer, ganhar todo o duelo para o seu o mais rápido a sacar, mas para acertar o diagnóstico a gente tem que ir passo a passo, unir as coisas e pensar que podem existir entidades que nós não conhecemos, né? Essa, como a Edileide disse, ela tem história de Fabry, ressonância com algum grau de hipertrofia e ausência de realce tardio. Só que nós já vimos outras situações assim. Fico imaginando quantos pacientes com hipertrófica a gente já mandou embora e não era. Quantos pacientes que tinham aumento da espessura pela hipertensão, um dos sinais que nós vimos aqui é a hipertensão precoce. Então, o paciente chega aos 40, 50 anos com o aumento da espessura, mas é hipertenso desde os 20. Então, deve ser por isso, e não é. Então, a gente tem a obrigação de explorar ao máximo e pensar nas diferentes possibilidades. Esperem o comum, mas estejam prontos para o inesperado. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima semana com mais casos de arrepiar os cabelos.